Bem-vindos a mais um episódio do programa Mercado Conectado. Eu sou William Romano, sócio e diretor comercial da Comate Construtora e Incorporadora, e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma jornada de conhecimento. Este espaço foi criado para quem deseja entender melhor o mercado imobiliário, aprender sobre financiamento e se inspirar com histórias de profissionais que fazem a diferença no setor. Este programa faz parte da editoria Imóveis e Companhia, um produto multiplataforma desenvolvido pelo Cruzeiro do Sul Comunicação, em parceria com a Comate Construtora e Incorporadora. O nosso objetivo aqui é trazer conteúdo relevante, oferecer dicas e esclarecer dúvidas. Você pode ouvir, ler ou assistir aos nossos conteúdos em todas as plataformas de mídia do Cruzeiro do Sul Comunicação e também no site e redes sociais da Comate Construtora. Hoje temos dois convidados muito especiais, Lael Rodrigues Dourado Júnior e Anderson Sanches Covre. Ambos são substitutos do oficial do primeiro registro de imóveis de Sorocaba. E hoje eles compartilharão conosco as suas trajetórias e fornecerão insights valiosos sobre o mercado imobiliário e o funcionamento dos cartórios de registro de imóveis. Lael e Anderson, é um prazer ter vocês aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? A gente que agradece o convite e a oportunidade de trazer um pouco de conhecimento aí para o nosso mercado. Show de bola! Para começarmos, eu gostaria que cada um de vocês pudesse compartilhar um pouquinho a trajetória profissional de vocês até vocês chegarem no primeiro registro de imóveis de Sorocaba. Bom, eu ingressei ali no cartório, no primeiro oficial de registro de imóveis de Sorocaba, no ano de 2006. Era o meu primeiro ano da faculdade e entrei ali como estagiário. E fui desenvolvendo toda a minha carreira acadêmica dentro do cartório, né? Todos os 5 anos da faculdade de Direito dentro do primeiro cartório de registro de imóveis. E ali tive a oportunidade de estabelecer uma carreira, de construir, né, minha vida naquela serventia. Logo ali em 2008 fui contratado como auxiliar e em 2011 fui ao cargo de escrevente e em 2020 assumi o cargo de substituto do oficial. Em 2013, eu tive uma oportunidade de sair do cartório, fui aprovado num concurso de cartório para assumir uma delegação, mas dada ali as circunstâncias pessoais e dada, sobretudo, a possibilidade de crescimento dentro do primeiro cartório, escolhi permanecer no cartório e continuar minha carreira dentro do primeiro cartório. E você, Anderson, contar um pouquinho a sua trajetória até chegar ao primeiro oficial de registro de imóveis. Eu, diferentemente do caso do Lael, eu trabalhava em outra área totalmente diferente e, por um acaso, fui convidado a entrar no cartório. Na época, ainda em 97, era cartório de protesto de títulos, que hoje em dia já não pertence mais ao Primeiro RI, mas na época era, então eu entrei nesse setor. Com o passar do tempo, lá dentro, fui aprendendo as várias funções e me encantei pela área jurídica, que até então eu não fazia noção de como funcionava um cartório, e com isso, em 2000 também ingressei na faculdade de Direito, e com o passar do tempo e passando por vários setores dentro do cartório, eu passei ao cargo de escrevente e comecei a analisar e registrar títulos, e também gostei desse negócio do cartório e fui crescendo lá dentro, até que em 2020 também fui nomeado como substituto do oficial, e em colaboração com o Lael, eu tento sempre dar o melhor de mim lá para a gente poder fazer do primeiro cartório um dos melhores cartórios do estado. Que legal, que ótimo. Então, o Lael iniciou em 2006, se eu não estiver enganado, Perfeito. E o Anderson em 97. 97. Lael, os principais desafios que você enfrentou nessa jornada toda, de 2006 até o presente momento, e o que motivou você a permanecer lá na área de registro imobiliário? Você falou que teve uma oportunidade fora. Quais foram os principais desafios que você enfrentou e o que motivou você a se manter nessa área? Trabalhar para o Dr. Carlos André, que é o nosso oficial, é um privilégio, né?
Ele é um cara à frente do tempo, como a gente diz, fora da curva, né? Muito humano, um profissional dedicado, foi promotor de justiça, foi juiz de direito. Então, ter a possibilidade de trabalhar com pessoas que te inspiram faz você querer ficar. A carreira foi construída com muito estudo, muita dedicação, aprofundamento técnico, mas, sobretudo, também resolver problemas. No frigir dos ovos, trabalhar no cartório é resolver problemas, é encarar os abacaxis e resolver problemas. Então, o que me motivou? Resolver problemas. Resolver problemas é algo que me motiva, é algo de poder fazer a diferença na vida do usuário, na vida do colaborador, é algo que motiva ficar ali. Então, esses são os grandes responsáveis pelas minhas escolhas, né? E trabalhar num cartório abre a sua cabeça, né? Às vezes a gente tem alguns colegas que trabalham em outros lados, ele fala, Lael, como você aguenta já há 18 anos no mesmo trabalho? Você não aguenta, você não fica cansado de fazer a mesma coisa todos os dias? Não, todos os dias eu tenho alguma coisa diferente para fazer, um problema novo para resolver. A lei, ela muda a todo momento, né? São novas atribuições ao cartório. Sim. Assim, todo ano tem algo novo para o cartório praticar, então há uma dinâmica muito legal em trabalhar dentro de uma serventia extrajudicial. Poxa, que bacana, que bela resposta. E Anderson, você, iniciando a jornada em 97, né? Então até um pouco antes, Sim. Né, do Lael. Como é que essas experiências variadas que você teve acabaram contribuindo para a sua formação profissional e que aprendizados que você consegue trazer, né, ou destacar dessa trajetória? Então, como acredito que a maioria das pessoas, acontecia comigo, não tem uma noção de o que é um cartório, para que serve. Tá. Então, como eu falei inicialmente, nesse contato que eu tive com o trabalho, fui aprendendo qual é a finalidade, qual é a importância, né, no caso específico, registro de imóveis, mas existem outros cartórios também que têm outras atividades, outras funções. Eu aprendi que o que a gente hoje chama de pejorativamente de uma burocracia, que na realidade é um serviço que é necessário, que a gente tem uma gama de regulamentos, de regramentos, de leis que a gente tem que seguir, mas tem uma finalidade. Especificamente no cartório de registro de imóveis, o que a gente busca ali dar segurança aos negócios, especificamente imobiliários, a gente busca com isso, como o Léo bem pontuou, com todo o conhecimento que a gente tem, conhecimento técnico e jurídico, prestar o melhor serviço. Então, para mim, o que eu trago comigo e tento passar para as pessoas é isso, que existe sim um motivo, uma importância da existência do cartório, né? Na vida das pessoas que às vezes elas nem percebem. Como eu já bem disse, os registros de imóveis eles são importantes porque eles influenciam até na parte econômica do país, né? A parte de garantias. Então, isso para mim foi o que mais me atraiu assim, nesse ramo e é o que eu levo como um grande ensinamento. A necessidade e a finalidade, a importância do cartório para a sociedade mesmo. Legal, ótimo. Inclusive, Anderson, você falou algo sobre burocracia e é algo desconhecido que acaba sendo essencial. Sim. Então, até a gente entrando, né, depois das trajetórias, entrando nesse assunto, Lael, para quem está nos acompanhando, os nossos espectadores, qual que é a função principal de um cartório de registro de imóveis? Porque fala-se cartório, as pessoas imaginam algo burocrático ou um local público que precisa carimbar papel e, assim, qual que é a principal função? Porque existem outros tipos de cartório, se você quiser até trazer essas diferenciações, mas a principal função de um cartório, um oficial de registro de imóveis, e de que forma que ele consegue trazer segurança, né, nos negócios jurídicos que acontecem nas transações. Perfeito. Todos os cartórios, seja ele registro de imóveis, tabelionato de notas, cartório de protesto, registro civil, registro de pessoa jurídica, registro civil de pessoas naturais, títulos e documentos, eles são destinados a trazer o quê? Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos negócios jurídicos. Diz publicidade, tornar público. Tornar público. O que foi feito. O que foi feito. Legal.
algo que foi registrado, ele tem um efeito erga omnes, que a gente chama no direito. Pera lá, traduz isso aí pra gente. Efeito erga omnes. Ninguém pode dizer que não sabe que o William é proprietário daquele imóvel. A partir do momento que está registrado, aquele imóvel é do William. E para todas as pessoas, aquele imóvel é do William. Então, o cartório de registro de imóveis, né, ele tem todas essas funções: publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Tá. Quando a gente trata especificamente do registro imobiliário, isso tem a ver com o quê? Com a modificação da titularidade do imóvel, com a identificação do perímetro do imóvel, Certo. com relação a quem são os confrontantes, o que o imóvel tem edificação averbada, o prédio está averbado, está correto. Então ele traz essa segurança. Se a gente pega o Código Civil, ele fala que transfere-se a propriedade com o registro no registro público competente. Então apenas com o registro que se transfere a propriedade. Eu tenho um contrato ou tenho uma escritura. Não, a escritura por si só não transfere a propriedade. O que vai transferir a propriedade é o registro. E o registrador de imóveis, o que ele faz? Ele faz o controle da legalidade dos títulos a ele submetido. O que é controle de legalidade? Ele pega aquele documento, ele pega a lei, ele pega as normas e fala: esse documento atende todos os requisitos legais para ser registrado? Se ele atende, ok, ele vai ser registrado. Se não atende, é feito as chamadas notas devolutivas, né? Que com as exigências necessárias para que aquele documento preencha os requisitos legais e seja registrado no cartório. Legal. Então, se eu bem entendi o que você disse aí, a importância, a principal função de um oficial, um cartório de registro de imóveis, não está somente ligada à questão da titularidade. Não. Porque você falou, por exemplo, sobre uma regularização diária. Perfeito. E aí você trouxe até o termo confrontantes. Não quer dizer que vai ter briga. Não. Confrontantes são os outros imóveis que fazem circunvizinhança, fazem divisa com aquele imóvel que muitas vezes numa matrícula tem uma medição, mas realmente no local, in loco, ele tem outra medida. E aí precisa-se, por exemplo, corrigir isso. Perfeito. É dessa forma. Exatamente. O nome desse procedimento chama retificação diária. Tá. Eu tenho um imóvel e ele tem algumas medidas lá no registro. Era muito comum, antigamente, antes de haver matrícula, os registros eram feitos em transcrições, que são aqueles livrões que a gente às vezes Era vê, na mão né? mesmo. Na mão mesmo, aquela letra Manuscrito. bonita, muito bonito, muito legal de ver. E as descrições eram muito precárias, né? É um imóvel que inicia na árvore tal e vai até o valo, alcançando até o riacho. Utilizava-se a natureza como referência. Exatamente. A partir da evolução legislativa e da necessidade de especificar exatamente quais são os limites dos imóveis, foram feitas diversas especificações que os imóveis têm que confrontar com imóveis que são de propriedade de quem, né, com qual prédio que ele confronta. Então, o procedimento de retificação ele visa exatamente isso. Eu adequar a realidade que está em loco ao registro público. Então, eu vou atualizar essa confrontação. Eu vou notificar os confrontantes, falar, olha, de fato, o Anderson é o confrontante deste imóvel, e Anderson, você está de acordo com essa descrição ou ele está invadindo a sua área? Né? Então, todo esse movimento de desjudicialização, a gente entra também num outro tema aqui, ela passa pelo cartório. O que é desjudicializar? As coisas que são definidas apenas judicialmente, num processo judicial, por exemplo, retificação de área, uso capião, adjudicação compulsória. Caramba, muitos termos técnicos, exatamente, mas a gente depois pode até entrar em alguns. Tá. Eles poderiam tramitar com um juiz, numa vara judicial. E hoje tudo pode ser feito num cartório de registro de imóveis. Antes mesmo de precisar abrir qualquer processo judicial. Antes mesmo de precisar abrir. Legal. Puxa vida, a gente está tendo uma história aqui, né, uma aula e uma história sobre qual é a importância, né, de um cartório de registro de imóveis. Então, que a gente possa aproveitar ao máximo isso. Ô Anderson, pegando o gancho nisso que o Lael nos trouxe, né, sobre essas principais funções do registro de imóveis, quais são as etapas, né, envolvidas num processo de registro de imóvel? Porque a gente fala registro de imóvel,
a gente vai falar sobre talvez quando que aquele imóvel nasceu, né, enfim. E quais que seriam os documentos mais essenciais, os documentos importantes para garantir a regularidade e a segurança jurídica da transação? Até se você puder diferenciar, que o Lael entrou um pouco na parte de escritura, de matrícula. Então, assim, as etapas, né? Porque a gente que é leigo vai até o cartório, vê tudo bonito, funcionando, passa ali pela porta giratória, está climatizado, tem os guichês, todos os atendentes muito bem educados, preparados, mas a gente não sabe o que acontece com o documento dali para dentro, né? Perfeito. Você pode abrir um pouquinho Claro, os bastidores claro, para a gente? sem dúvida. Então, inicialmente, a principal diferença entre a escritura e a escritura é um dos títulos passíveis de registro. É um dos títulos que podem ser úteis para transferência de direitos, né? Pode ser para uma venda, uma doação. E a matrícula, a gente até brinca que é o produto final do registro, né? Que é onde vai constar tudo ali, desde o histórico do imóvel em si, com as suas medidas, as suas características e a titularidade e todas as suas modificações. Uhum. O registro começa, então, vamos dizer, da porta do cartório para dentro, com a apresentação do título que precisa ser registrado, que pode ser desde uma escritura, um título judicial, um formal de partilha, ou mesmo uma especificação condominial, uma incorporação, como a gente vai tratar aqui. Ele é protocolado e, a partir disso, ele passa a ter uma prenotação. Ele é prenotado e esse protocolo garante a prioridade daquele título, ou daquilo que a gente vai analisar. Tá. E depois disso, ele passa por vários setores dentro lá do cartório, porque ele tem que garantir que tudo que a lei exige com relação àquele título foi cumprido. Então, a gente tem que verificar se não existe uma indisponibilidade, por exemplo, do titular, tem que verificar se está se cumprindo os princípios que a gente chama, né, de continuidade, ou seja, o mais básico, que quem está transmitindo é realmente o titular, porque tem que ter esse encadeamento. Então, cada setor vai se encarregar de uma função. Até que, cumpridos todos esses setores e verificaram todas essas exigências que a gente precisa, que a lei, né, indica quais são, duas possibilidades podem haver, como o Léo já falou: se ele estiver em ordem, ele é encaminhado para ser registrado, ou se houver exigências a serem cumpridas, ele é devolvido. Para que a pessoa, né, o interessado, possa ter a oportunidade de sanar aquelas pendências e retornar com o documento completo. E sendo tanto registrado de imediato, ou tendo sido devolvido com exigências e reapresentado, e também estando inconforme, ele é registrado, e tudo aquilo é transposto na matrícula. E daí sim, com o registro feito na matrícula, com a descrição do título, com todas as suas características na matrícula, é emitida a certidão da matrícula, que aquilo é o comprovante de que aquele título foi registrado. A partir disso, a titularidade ela é transferida. Então, a matrícula, a certidão da matrícula, melhor dizendo, é a prova da titularidade e da regularidade das características do objeto, que é o imóvel. Então, Lael, o ponto final não é a escritura, é a matrícula. É a matrícula. E as pessoas confundem, né? Confundem. As pessoas acreditam que, puxa, eu quero a minha escritura. Então, a escritura, ela dá origem ao registro na matrícula, Perfeito. é isso? A escritura, ela é elaborada por um tabelião de notas. Que é um cartório também, Que é um cartório. mas não é um registrador de imóveis. Não é um órgão registrador, exatamente. Ao que compete ao tabelião de notas? Formalizar juridicamente a vontade das partes. É essa a atribuição do tabelião de notas. E ele lavra a escritura, a vontade das partes é fazer a venda e compra. Correto. E aí, apresentando ao registro de imóveis e estando apto para registro, essa escritura, obtendo registro, transfere-se a propriedade. Legal, ótimo. Anderson, você trouxe um termo que é a nossa praia, incorporação imobiliária, né? E a gente entende que ela é a garantia, ela é fundamental para que tenha, né, a segurança do comprador de imóveis na planta, né? Você poderia explicar para a gente, em palavras, né, bem acessíveis, o que é a incorporação imobiliária e como é que ela acaba protegendo os interesses daqueles que compram, os adquirentes? Perfeito. A incorporação ela é atualmente regida pela Lei 4591 de 1964, e incorporar nada mais é, pela própria palavra, é você dar corpo a algo. No caso da incorporação imobiliária, é você pegar um terreno e fazer uma construção. Mas não é qualquer construção que está abarcada na incorporação imobiliária.
ela precisa, sim, ser de unidades autônomas que serão vendidas, né, individualmente. Então, qualquer construção é uma incorporação imobiliária? Não necessariamente. A incorporação imobiliária, e principalmente o fundamental dela, é que ela demanda o registro, né? Você, como incorporador, que pode ser o proprietário do terreno, ou uma construtora, ou mesmo um corretor de imóveis, ele, na condição de incorporador, ele tem que, cumprindo essa legislação, que é até complexa do ponto de vista jurídico, ela é bem extensa, e a documentação que tem que ser apresentada é um pouco grande, mas é justamente para isso, para avisar o quê? A garantia dos futuros dos adquirentes de que a empresa é sólida, ela tem solidez técnica e financeira, que toda a documentação técnica foi apresentada e aprovada pelos órgãos competentes. Então, tudo isso gera a segurança de que aquele empreendimento tem tudo para chegar no seu fim. Porque a incorporação imobiliária, ela visa dar essa garantia, porque se não tiver com toda a documentação em ordem, o registro não é feito, e com isso, essas unidades, elas não podem ser oferecidas a público. Não podem ser não comercializadas. Podem ser comercializadas, exatamente. Inclusive, a própria lei, ela prevê algumas condições em que a crime ou contravenção contra a economia, se houver essa oferta pública sem que tenha sido cumprido todas as etapas do registro da incorporação imobiliária. Inclusive, é até interessante que a própria lei exige isso, que nos documentos de publicidade desse empreendimento, obrigatoriamente tem que ter o número do registro da incorporação. Que é o RI. Que é o RI, exato. E a função do cartório nisso, que é buscar o registro da incorporação, garantindo que toda a documentação foi apresentada, que todos os requisitos foram cumpridos, é para proporcionar essa segurança aos futuros adquirentes, né, dessas unidades, de que aquele empreendimento realmente ele vai, de certa forma, chegar, né, vai ser concluído. E assim a incorporação ela é passageira, vamos dizer, né? A incorporação imobiliária ela é efêmera, o registro dela, ele nasce, mas ele tem que ter um fim, que é a especificação dessas unidades com a conclusão. Agora, Lael, tem algo que pode dar mais segurança ainda, além do registro da incorporação, até por conta de vários casos que a gente já ouviu dizer no nosso país, no nosso estado e também, infelizmente, na nossa cidade, com relação à parte financeira da empresa incorporadora ou da empresa construtora, além do registro de incorporação, que é o patrimônio de afetação. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa modalidade para quem nos assiste, né, para quem está nos acompanhando, e como que essa modalidade ela resguarda os compradores em casos de dificuldades financeiras enfrentadas pela construtora responsável aí pelo empreendimento. Patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação. Hoje é uma aula, hein, para quem está assistindo. O patrimônio de afetação, ele é previsto desde 2004, uma legislação de 2004, se eu não me engano. O que é? É um regime jurídico. Vou tentar ser um pouco mais claro, né? Mais didático. Não ser tão técnico. Tá. Ele é um regime jurídico em que ele separa, ele afeta parte do patrimônio daquela PJ, daquela incorporação, do patrimônio comum da empresa. Ele é um regime jurídico porque ele tem reflexos registrais, tem reflexos contábeis, tem reflexos financeiros. Aquele imóvel, aquela incorporação, ela fica separada do patrimônio comum da empresa. Então, tá. O que isso reflete? Primeiro, que apenas dívidas do próprio empreendimento, aquele imóvel pode suportar apenas dívidas do próprio empreendimento, da construção daquele próprio empreendimento. Eu estou falando primeiro sobre uma ótica registral, né? Então, por exemplo, uma incorporadora que tem um problema lá em São Paulo. Ok. Esse imóvel ele responde pelos problemas lá de São Paulo? Via de regra, não. Por quê? Porque aquele patrimônio está afetado para a incorporação. Como se ele estivesse sendo apartado, separado de qualquer problema maior que uma incorporadora, uma construtora venha a ter. Então é uma segurança a mais, além do registro de incorporação, para que as unidades sejam comercializadas na planta, é isso? Perfeito. As questões contábeis, né? É criado um CNPJ próprio, a própria construtora, incorporadora, terá os livros específicos daquele empreendimento, né?
E todos os recursos angariados ali com a venda das unidades, eles têm que ser aplicados no próprio empreendimento, né? Questões tributárias. Há alguns incentivos tributários se você faz patrimônio de afetação, né? Então, assim, é bom para todas as partes, né? Um regime especial de tributação, no Um caso, regime né? especial de RET. tributação, exatamente. Legal, bacana. Perfeito, perfeito. E assim, né, só para Uhum. finalizar, né? Sim, claro. É algo que no cartório custa R$35, né? Então, se você vê, Não tem porquê não tem as porquê incorporadoras não não fazerem. Né? Perfeito. Agora, em termos práticos, Anderson, quais são os principais cuidados que os compradores devem ter, esses que estão pensando em adquirir um imóvel, principalmente na planta, né? Quais os principais cuidados que eles têm que ter e como é que o registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis, pode atuar para garantir a transparência e a segurança dessas transações? O que se deve olhar? Sim, perfeito. Bom, é bem vantajosa essa aquisição na planta, né? Em questão do custo e às vezes a pessoa pode configurar o imóvel do jeito que ela bem quiser, né? Ela já, como ainda vai ser construído, ela pode ter essa opção também. O custo, como eu já disse, é reduzido. Porém, os cuidados que deve ter, basicamente pesquisar sobre o histórico da empresa, da incorporadora, da construtora. Isso facilmente é feito, né? Hoje em dia o acesso a essa informação é fácil na internet. E com relação ao cartório, sim, se tiver a possibilidade de também fazer esse levantamento, buscar as informações que nós temos nos nossos arquivos, como eu já comentei, a própria lei exige que as incorporadoras mencionem nos documentos de publicidade o número do registro, então a pessoa tem acesso ao número do registro, o número da matrícula, e tendo acesso a essas informações, ela pode buscar, verificar realmente se toda a documentação foi apresentada, e o registro já prova isso, né? O registro da incorporação já garante que a documentação da empresa e do empreendimento estão em ordem. E com isso ela vai ter essa segurança de que ela tem acesso a essas informações, até por meio de certidão, se for o caso, mas em princípio só o registro mesmo já é o bastante para comprovar a regularidade do empreendimento. E o cartório, além de registrar a incorporação e também disponibilizar essas informações que são públicas, o cartório também registra as vendas das frações ideais. Né? Então, a gente tem esse controle da disponibilidade dessas unidades, para quem elas estão sendo vendidas, se o empreendimento ele está atrelado a um financiamento também com algum banco, isso vai estar constando, além do registro da incorporação, vai estar na matrícula esse financiamento. Então, são informações importantes que a pessoa pode buscar junto ao cartório, e demais informações que ela puder ter com a própria construtora, né? A incorporadora. Aparece como hipoteca, né? Normalmente é hipoteca. Isso, hipoteca do empreendimento, exato. Agora, a gente vê que teve muito avanço, né, de lá para cá. Desde quando as referências eram a natureza, a árvore e tal, e toda essa parte registral em documentação que dá rastreabilidade. Daqui para frente, a gente vê muita inovação tecnológica acontecendo e essas mudanças na sociedade, né? Sob a sua ótica, a sua visão, quais são os principais desafios que os cartórios de registros de imóveis enfrentam, né, hoje em dia, para eles se adaptarem e também continuarem garantindo a segurança jurídica dada a tecnologia que a gente tem daqui para frente? Como que você vê essa questão tecnológica e os desafios a serem enfrentados? Os cartórios, sobretudo de registro de imóveis, eles foram inovadores no sentido tecnológico, no sentido de tornar o direito tecnológico, né? Porque o direito, a gente tem esse apego ao antigo, né? O direito tem um pouco de resistência, né? Mas os cartórios de registro de imóveis sempre, e aí eu falo desde quando o Anderson entrou no cartório, né? O Anderson pegou uma evolução muito interessante. Nossa, eu imagino. E, né, pode talvez até falar com mais propriedade sobre isso, mas de criar-se ferramentas tecnológicas para viabilizar registros, né? Então, desde, por exemplo, penhoras online, né? O que é penhora? Penhora tem uma ação judicial, eu estou devendo, o juiz vai lá e penhora o meu imóvel. Antigamente, essas comunicações eram tudo feitas por papel, manda para o oficial de justiça
faz a diligência, vai lá, volta para o cartório, né? Olha o tempo que Era isso tudo toma. offline. Exatamente, né? No presencial. Hoje, né? Hoje, e eu falo assim, isso é mais de 10 anos. Tá. Existe a É figura... recente, né? Recente. Existe a figura da penhora online, né? Então, todas as comunicações de penhora são comunicadas para o cartório de maneira online. Indisponibilidade de bens, né? Na mesma sintonia aí. Há uma ação judicial, estou devendo, o juiz manda bloquear os bens. Essa comunicação é feita praticamente em tempo real. Se sair uma ordem para indisponibilizar os bens do Lael hoje o cartório já sabe. Ao mesmo tempo, o cartório já fica sabendo e torna indisponível qualquer transferência daquele imóvel. Qualquer transferência daquele imóvel, né? E desde assinaturas digitais, hoje a gente tem aí esse avanço, e é muito legal que hoje você consegue transferir um imóvel sem sair da sua casa. Você consegue lavrar uma escritura, né, num tabelião de notas à distância, né, utilizando a saída da videoconferência, e encaminhar essa escritura digital para o cartório de imóveis pelas plataformas dos registradores e fazer o registro 100% digital, né? Então, na verdade, o avanço tecnológico é uma ferramenta que o cartório também aderiu e que temos dia após dia aí se atentado a esses avanços para que ele também faça parte e torne a vida do cidadão mais fácil. Hoje tem algum desafio em vista? Algo que, precisa ser melhorado ou precisa ainda ganhar esse obstáculo? Olha, a gente sempre tem coisas a melhorar, né? Existem processos que eu vejo aí, processos judiciais, que talvez a gente poderia desjudicializar e tornar o negócio muito mais fácil. Simples de resolver, né? Simples de resolver. Claro, se tem litígio, complica um pouquinho mais para o cartório resolver. Quando as partes não se entendem. Exatamente. Né? Tá. Mas havendo consenso ou não havendo litígio, né, dá muito bem para se resolver. Então, hoje, por exemplo, uma usucapião, que às vezes demora um bom tempo no Poder Judiciário, né, que infelizmente está abarrotado, né, são demandas e demandas atrás de demandas, né, hoje no extrajudicial você consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida, né, e muito mais prática, né. Então, assim, eu acho que o grande desafio é a gente estar atento ao que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode simplificar. Essa semana eu fiz a recepção de 2 novos colaboradores e eu falei exatamente sobre isso. A gente tem que estar atento no que a gente tem que melhorar e em atender a expectativa do usuário, né? É um grande desafio, porque a partir do momento que eu preciso seguir os ritos legais e as normativas legais, atender à expectativa do usuário não é o objeto final, mas faz parte e é importante. Então, quais são as ferramentas que eu utilizo para atender a sua expectativa, mas ao mesmo tempo cumprir a lei? Né? Primeiramente, ter um bom atendimento. Né? E isso faz toda a diferença, todo mundo quer ser bem atendido. Né? E seguir o que está na cartilha, na lei. São duas estradas que andam juntas. Exatamente. Né? Ser claro, facilitar a comunicação. Né? Então, são grandes ferramentas aí que a gente tenta abarcar no nosso dia a dia para tornar a coisa mais fácil. Né? Legal. Anderson, você que entrou pelo menos quase 10 anos antes, passou por diversas inovações. Qual que é a visão que você tem do futuro dos serviços de registro de imóveis, né, no nosso país? E que tendências ou mudanças você acredita que podem impactar o trabalho, né, ou até o mercado imobiliário nos próximos anos? Como que você enxerga daqui para frente? Realmente, desde que eu entrei no cartório, muita coisa mudou mesmo, né? Tanto na parte do serviço, quanto na parte da legislação. Daqui para frente, muito tem se falado, até com a própria tecnologia, em Bitcoin, blockchain, já se fala em registros, transferências imobiliárias, seguindo essas tendências de eletrônicas, né? Mas eu acho que, ao contrário do que possa parecer, o trabalho do registrador vai cada vez aumentar, tanto pela desjudicialização, como disse o Lael, que os cartórios hoje em dia eles já têm uma atribuição grande nesse sentido, e é impossível que aumente, né? Quanto com a própria análise das vertentes jurídicas das negociações. Vocês usam inteligência artificial lá ou não?
Nós estamos implantando Estamos inteligência em artificial. vias de implantar. Sim. Verdade. É. Verdade. Mas justamente para isso, para nos adequarmos às ferramentas de tecnologias disponíveis para nos auxiliar nas questões que são passíveis de que um robô faça. Tá. Porém, tem toda a análise técnica jurídica que sempre vai depender De um ser do humano. conhecimento Não tem do ser como, humano. né? Exatamente. E a própria legislação é nesse sentido. Como a gente brinca, né? Que quem não registra não é dono. A própria lei diz que só é transferido o imóvel com o registro. Então, você sempre vai depender de alguém que tenha conhecimento técnico e jurídico daquela situação para poder fazer essa transferência, essa análise, resguardando os direitos de todos, né? Uhum. Porque como a finalidade do cartório é essa, de dar publicidade e eficácia aos negócios, não é simplesmente um órgão carimbador de documentos, como infelizmente muita gente ainda pensa, mas hoje em dia, desde quando eu entrei no cartório para cá, mudou-se um pouco bem, essa mentalidade, inclusive com essa nova tendência de utilizar-se da internet, de meios eletrônicos para facilitar a vida do cidadão que busca o serviço de registro, né? E com isso, o mercado imobiliário, eu acredito que, acompanhando essas novas tendências, pode até sofrer, de certa forma, com as instabilidades econômicas, mas as pessoas tendo conhecimento da importância do registro, por exemplo, vão buscar mais informações para adquirir um imóvel e também eu acredito que o que vai aumentar as demandas é por empreendimentos que tenham uma vertente mais sustentável, que visem mais a qualidade de vida das pessoas, né? Que busquem ter áreas mais verdes, assim, porque eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia, daqui para frente, tem buscado isso. Então, eu acho que isso vai impactar bastante no mercado e, principalmente com essa questão ambiental, o cartório também tem um papel importante, porque uma das atribuições nossas ao analisar a documentação é verificar se as questões ambientais estão sendo respeitadas também. Então, acho que tudo isso caminhando junto vai ser bom para o consumidor, né, o adquirente de um imóvel, quanto para o próprio cartório, que o volume de atribuições aumenta, mas as ferramentas que estão sendo disponibilizadas nos ajudam a prestar cada vez um serviço mais rápido e melhor, né? Ótimo, perfeito. Puxa, que conversa enriquecedora, Lael e Anderson, viu? Nós agradecemos por vocês compartilharem aqui conosco suas experiências e esclarecerem tantos pontos importantes sobre o mercado imobiliário e o funcionamento dos registros de imóveis, que para muitas pessoas era um tabu. Para você que nos acompanhou até aqui, este foi mais um episódio do programa Mercado Conectado. Continuaremos trazendo especialistas para falar sobre financiamentos, mercado imobiliário e muito mais. Então fique ligado nos próximos episódios. Lael e Anderson, para encerrar, se pudessem dar um único conselho para quem está pensando em adquirir um imóvel hoje, qual seria? Um por vez. Lael? Ir ao cartório de registro de imóveis, pedir a certidão de matrícula do imóvel para poder verificar se quem está te vendendo imóvel é essa pessoa, se esse imóvel está livre de qualquer ônus, não tem nenhuma penhora, nenhuma indisponibilidade e se os limites de confrontação está tudo certo. Então, pedir a certidão de matrícula. Anderson, sua dica? Aproveitando, logicamente, buscar essas informações e confiar no que estiver lá. Porque o cartório busca, seguindo todos os ditames legais, fazendo o melhor trabalho possível, garantir que realmente aquela informação que está lá, ela corresponda à realidade. Então, para passar essa segurança para quem busca adquirir um imóvel sem ter dores de cabeça. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Lael e Anderson. Continuem conosco e confiram os nossos conteúdos na Editoria Imóveis e Companhia. O endereço está aparecendo para você aí na tela. E também no site da Comate Construtora. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até lá.